linguajar compreendido entre os apóstolos. Era um linguajar da igreja daquela ocasião. Hoje, por exemplo, eu sou crente, servo de Deus, pastor Francisco, meu pastor. Aí eu me desvio, saio, sumo da igreja. Isso é um linguajar comum entre nós, ele dizer, chegar e falar, meu querido, sai do Egito. Eu logo vou compreender que Egito simboliza o mundo, o pecado. Não é assim que nós compreendemos? Assim, e se você chegar para qualquer cidadão aí fora e falar, oh, sai do Egito, ele não vai entender nada. Mas a igreja compreende. Entre os apóstolos era assim. Eles diziam, a Babilônia, sabia-se de quem estava se referindo, a quem estava direcionando. Por isso que eu estava em Londres o ano passado, início do ano passado, fui pregar em uma igreja, grande igreja de Londres, e aí quando eu anunciava o livro, O Apóstolo de Deus, e eu falei sobre a igreja que Pedro pastoreou em Roma, um cidadão obreiro na minha frente, levantou em pés e disse, é mentira, Pedro nunca esteve em Roma. Eu disse, baseado em quê, querido? Ele veio direcionando, eu falei, baseado em quê? Conversamos agora ou depois? O pastor aqui, para não ficar em mais lençóis com seus obreiros, disse, explica. Se eu disse que Pedro esteve em Babilônia, ou seja, se eu disse que Pedro esteve lá em Roma e pastoreou em Roma, e a teologia brasileira diz que ele nunca pisou em Roma, vocês já ouviram isso da teologia brasileira? Já ouviram? É verdade, a teologia brasileira diz isso. Porém, no livro de 2 Pedro, se não me falha a memória, 5 e o verso 13, Pedro disse assim, e os irmãos que estão em Babilônia mandam a saudação a todos. Ali, Pedro mandou a saudação. Se não tiver no segundo, está no primeiro, capítulo 5 e o verso